Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui em mais uma palestra ao vivo, nossa live no Centro Espírita da Montes de Castro. E hoje, no Facebook, porque a gente estava acostumado a fazer no YouTube e resolvemos mudar um pouquinho, né? E o nosso próximo desafio é fazer uma live tanto no Facebook quanto no YouTube para chegar a mais pessoas ainda. O nosso tema, como vocês já devem ter percebido, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar, gostaria de fazer aquele pedido de youtuber, né? Meu filho sempre diz que eu preciso pedir, senão as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham, que todo mundo esquece. Então eu vou obedecer meu filho e vou fazer esse pedido de coração para quem gostar, curtir, compartilhar. E não apenas a palestra da noite, né? Mas todos os estudos que a gente faz, todos os comentários, as leituras, né, as publicações. Imagina quantas pessoas podem ser tocadas quando a gente compartilha algum conhecimento, alguma mensagem edificante. Quantos lares podem também ser abençoados quando a gente entra nessa corrente do bem. Então esse é o nosso pedido e vamos iniciar o nosso estudo. Vou dar uma olhadinha só para ver quantas pessoas tem, que meu filho diz que a gente tem que interagir. Eu não sou muito bom nisso, para mim é muito difícil até falar olhando para a câmera, né? Eu gosto do dia a dia lá do Centro Espírita, da gente fazer o nosso estudo olhando no olho, por mais que às vezes a palestra esteja um pouco monótona, alguém tá dormindo, isso tira um pouquinho a nossa concentração, mas falar para uma câmera é muito complicado. Então eu peço desculpas a todos vocês se não sair do jeito que eu gostaria, mas é bem diferente. Então eu vou dar uma olhadinha para ver. Nós já temos vários comentários aqui, as pessoas interagindo, muito bom, eu fico muito feliz com o que está acontecendo. Então vamos lá, vocês sabem que geralmente eu gosto de voltar no tempo, contar histórias, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque estamos comemorando 164 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu pensei, como é que eu vou falar? Né? O que eu vou falar? Eu lembrei que, mais ou menos, né, um pouquinho menos de 30 anos, eu fiz um estudo, uma palestra, num sábado à tarde lá no centro, falando sobre essa data tão especial para a gente, para a comunidade espírita. E eu fiquei pensando, acho que eu vou aproveitar bastante desse estudo. Né? Então, como é que eu ia iniciar? Falando que em 1854, Kardec, né, um grande professor Allan Kardec, ele recebe uma notícia dos amigos que abala o seu conhecimento. Dizem para ele que as mesas estavam fazendo uns barulhos muito estranhos em diversos eventos específicos que aconteciam em Paris. E ele ficou intrigado. Ele até acreditava que as mesas poderiam fazer barulhos, balançar, porque como ele era um grande estudioso do magnetismo, na verdade Kardec estudava tudo, né? Hoje em dia, quando a gente pega um especialista, a pessoa é especialista em pata esquerda dianteira do cachorro. A pata direita, ele já não conhece nada, porque o mundo ficou muito especializado. Mas naquela época, os grandes professores, os grandes estudiosos, eles conheciam de tudo. E Kardec era um grande exemplo desse. Ele estudava todas as coisas. E era um perito em magnetismo. E ele, pensando nas questões magnéticas, ele conseguia entender que se você, de alguma maneira, jogasse essa energia ainda desconhecida à época numa mesa, em qualquer objeto inanimado, esse objeto poderia balançar, poderia fazer barulhos. Mas disseram para ele que, além de barulhos, esses objetos, no caso as mesas, respondiam às perguntas das pessoas. E aí ele ficou muito intrigado e resolveu frequentar essas reuniões, sempre muito cético, era um cientista, né? E o cientista não acredita nas coisas de primeira, ele precisa estudar, ele precisa averiguar. E ele começou a analisar profundamente o que estava acontecendo. Até que ele chegou a uma conclusão bem interessante, que por trás daqueles efeitos físicos, né, dos barulhos das mesas, da movimentação que acontecia nos objetos, tinha uma causa inteligente. E eles começaram a fazer perguntas para essas mesas. Né? Olha que engraçado, você faz uma pergunta para uma mesa e ela responde com uma batida se é sim. E eles começaram a criar códigos. Então agora sim e não ficou muito simples. Vamos agora perguntar
E uma batida é a letra A, duas batidas a letra B, e eles começaram a criar esse código e começaram a receber respostas bem completas. E aí, claro que não parou por aí. Por quê? Porque os próprios seres inteligentes que respondiam, eles não sabiam ainda que eram espíritos, né? Mas compreendiam que eram seres inteligentes que respondiam através das mesas. Eles se apresentaram como espíritos, o ser inteligente do universo, que preexistia à morte física e que estavam lá tentando se comunicar. E isso causou um grande abalo nos conhecimentos materialistas de Kardec. Ele era um cientista, eu já falei. Tinha um viés materialista muito forte que habitava em seu coração. E a partir daí, esses próprios seres inteligentes começaram a melhorar o método de comunicação. Eles orientavam, olha, vamos tentar diminuir um pouquinho o tamanho da mesa para facilitar. Vamos colocar no pé da mesa uma pena, né, como se fosse uma caneta de hoje, para a gente conseguir escrever. Em vez de ser uma mesa, vamos diminuir para um cesto. Em vez de ser um cesto, dá a mão aqui, ó. E aí começaram a surgir os médiums, que são os intermediários entre o plano físico e o plano espiritual. Mas até aí tudo bem, né? Essa história que eu ia contar e que eu contei lá há 30 anos atrás, a gente encontra no filme de Allan Kardec. E aí eu pensei, poxa, aniversário do Livro dos Espíritos, a gente podia melhorar um pouquinho, né? Porque isso já está no filme de Kardec. Quantas pessoas já assistiram e a gente vai ser repetitivo. E falar no filme de Kardec, eu sou muito chato com filmes. E com filme espírita, então, eu sou mais chato ainda. Mas esse filme vale muito a pena. É bem feito, é bem dirigido, é filmado muitas das vezes na atmosfera de Paris, de antigamente. Então é um espetáculo, vale a pena assistir. E conta essa história que aconteceu em 1857, mais ou menos, né? 56, 57, quando as perguntas de Kardec começaram a ser formuladas e os espíritos, através de diversos médiuns, começaram a responder. E aí surgiu uma ideia. Contar essa história, mas não repetindo, mas contar a nossa relação com a nossa casa espírita, com o nosso celeiro de luz, que é muito mais interessante. E aí eu vou voltar no tempo para contar uma historinha. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, então tem menos de 30. Quer dizer, desculpa, menos de 40 anos. Tá? Tem uns 38 anos. Estava querendo roubar a minha idade aqui, feio isso, né? Mas uns 38 anos atrás. E eu ia ao nosso centro espírita segunda-feira à noite, com meu pai, minha mãe e meus irmãos, para a gente assistir a palestra e depois tomar passe. Como quem sentava ali na frente era o primeiro a tomar passe, claro que nós éramos os primeiros a chegar, até para ir embora rápido para casa. E aí, sentava lá eu e ficava olhando aquela mesa. E naquela mesa tinha seu Severino, que era o presidente do Centro Espírita da época, o diretor da mesa, seu Gentil, meu querido amigo Gentil Viana. Palestrantes alternavam, claro, mas tinha um que geralmente estava, um grande guerreiro, o seu Zé Limeira. Por que guerreiro? Porque muitas vezes ele estava lá e faltava um palestrante e o Gentil, Zé Limeira, vem aqui falar com a gente. E ele, coitado, entrava naquela furada, ai meu Deus do céu. Ele não falava isso, né? Mas devia pensar assim, poxa vida, podiam ter avisado um pouquinho antes, né? Mas as pessoas faltavam em cima da hora e seu Gentil, com a grande responsabilidade que tinha, ele convocava mesmo e a gente obedecia. E, além deles, ainda tinha meu amigo Alberto, que chamava no final as pessoas para tomar passe. Eu lembro muito bem do Alberto com aquele bigodão já que é próprio. Imagina, eu com 8 anos, Alberto com bigodão. O Alberto não tinha só 18 anos, não. Eu acho que o Alberto é mais velho do que eu, mais do que uns 10 anos aí. E quando seu Gentil falava, hoje o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já começava a dormir na hora no colo do meu pai. Me dava um sono, porque o Evangelho não me cativava. Mas quando o Gentil dizia que o estudo da noite seria o Livro dos Espíritos, aí eu passava já uns 2, 3 minutos acordado, porque isso mexia comigo. Mexia com a minha imaginação de criança, né? E é como se fosse algo sobrenatural. Os seres humanos, os seres vivos, falando com os espíritos. Era muito interessante.
E é claro que eu ainda não tinha condições de compreender, era uma criança, mas já mexia comigo. E aí o tempo passou. Eu lembro agora, eu tinha 15 anos, e estava eu na Mocidade Espírita. Era uma salinha bem no cantinho, fica ali naquele corredorzinho lateral. Lá no final, eu fui com meu irmão. Lembro que eu fiz 15 anos, no primeiro sábado que eu comecei a frequentar. E lá estava o Livro dos Espíritos, mais uma vez. Olha a relação que o Livro dos Espíritos tem com a nossa casa espírita e com a gente, né? Como é importante, quando a gente lembra de Livro dos Espíritos, a gente lembrar do nosso celeiro de luz e da nossa relação com esta casa que nos acolhe. E aí, eu sentado na Mocidade, ouvindo o coordenador falar, e o coordenador começou a pedir para os jovens que eles fizessem os estudos, ler as perguntas e eles mesmos respondessem e interpretassem. Eu quase desmaiei. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho condições. Mas, de alguma maneira, o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, e depois de um período, eu tinha terminado do início ao fim o Livro dos Espíritos. E aí eu fiquei que nem jovem, quando compra um celular novo, quer mostrar para todo mundo o grande presente que a vida lhe deu, né? E eu queria falar para todo mundo, olha, eu já li o Livro dos Espíritos inteiro. Então, em qualquer lugar, eu inventava uma desculpa para falar que eu já tinha lido o Livro dos Espíritos. Até que um dia, eu estava com um amigo da minha mãe, que frequentava a casa espírita, e eu contei que eu tinha lido inteirinho o Livro dos Espíritos, com apenas 15 anos de idade. E ele me contou uma história. Que existia um palestrante espírita, chamado Divaldo, né? Eu não conhecia. Na época ele já era muito famoso, mas eu não conhecia. E que nascera médium. Desde muito criancinha era médium. Só que não era espírita. E um dia, um espírito apareceu para ele e aconselhou: leia o Livro dos Espíritos. Você é médium, mas você precisa aprender como funcionam as coisas das relações do plano espiritual com o plano físico. E lá foi ele. Pegou. Isso também está no filme do Divaldo. No início a gente falou do filme de do Allan Kardec. E agora a gente está falando de um outro filme, o filme do Divaldo. E é outro filme que eu aconselho. É muito bom. Mais uma vez, eu sou muito chato com filme. E esse filme é um filme muito, muito bom. E Divaldo compra o livro, começa a ler. Começa a ter problemas, que tinham palavras muito difíceis. Aconselharam a ele a comprar um dicionário. Ele leu, pega o dicionário e começa a ler junto do Livro dos Espíritos. E ao terminar, ele informa ao espírito, né, que havia finalizado a leitura, e o espírito diz para ele: leia de novo. E ele olhou e falou assim: mas de novo? Eu não fiz isso. Por quê? Porque eu sabia, eu entendi que eu tinha que ler de novo. Eu falei: não, vou ler. Mas claro que eu não li. Na minha cabeça eu tinha outros livros maravilhosos para ler também, e eu ia deixar o Livro dos Espíritos para lá, porque para que ler de novo? E aí a gente lembra muito, né, de um grande filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, onde ele dizia que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Porque quando a gente entra a segunda vez, o rio já é outro. E isso a gente pega para os livros, né? Ninguém lê o mesmo livro duas vezes. E quando a gente lê a segunda, a terceira, a quarta, nós já somos outros também. Já temos uma outra maturidade, então nossa compreensão é diferente. Mas eu era muito jovem para compreender isso. E eu deixei lá o conselho de lado e fui ler novos livros. Só que a vida e a nossa casa espírita está sempre, o tempo todo, nos convidando à leitura, à educação. E eu passei por diversos cursos, diversas áreas, lendo e relendo o Livro dos Espíritos. Eu lembro que eu fazia o culto no lar com a minha mãe. Mãe, vamos ler o Livro dos Espíritos. E a gente lia. E sempre que eu lia, era uma outra interpretação, mais profunda. Até que em 2019, olha só, estou falando de 2 anos atrás, né? Minha amiga Débora, minha amiga Zélia, perguntaram se eu poderia fazer um estudo no grupo do Livro dos Espíritos. Eu falei, lógico. E aí passaram para mim um númerozinho razoável de perguntas para debater com o grupo. E fui lá eu,
alguns dias antes, dar uma olhada, para ver o que eu iria falar. Quando eu peguei a pergunta, comecei a ler, eu me deparei com uma surpresa. Eu vou colocar aqui a pergunta para a gente analisar junto, tá? Vamos lá. É o Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso e o item Civilização. Pergunta 790. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E aí os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. E aí Kardec volta a perguntar: será racional condenar-se à civilização? Olha que pergunta estranha, né? Será racional condenar-se à civilização? E aí eu comecei a ver que eu ainda não entendia nada do Livro dos Espíritos. Porque eu não entendi essa pergunta. Eu achei isso tão estranho, condenar-se à civilização. E aí eu comecei a buscar quem eram esses filósofos que falavam sobre a civilização e o risco dela para com a humanidade. E aí agora a gente vai parar um pouquinho e vai fazer uma volta no tempo para falar um pouquinho sobre história, para contextualizar e entender quem era Kardec e depois quem eram os espíritos que respondiam. Porque essa é a nossa função hoje, falar sobre o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é essa combinação entre o plano físico, no caso Kardec, com as suas perguntas, e o plano espiritual. Então vamos voltar no tempo onde ainda existiam os reis absolutos. Quem assistiu à série Game of Thrones vai entender bem. Existiam vários reinos, pequenos reinos, né? E todos os reis daqueles pequenos reinos estavam lutando para tentar unificar e virar um rei só. Houve uma época, né, na Europa, onde existiam esses super-reis, que eram chamados os reis absolutos. Né? Quando a gente lembra, eu lembro que eu estudei isso na minha infância, da Espanha, o reino de Castela, reino de Aragão, reino de Leão, né? Você tinha no sul o reino de Granada, e aí surge um rei chamado Fernando de Aragão, Isabel de Castela, que se casaram, uniram os reinos e foram conquistando os demais reinos. E aí você tem hoje a Espanha, conforme ela é. Por quê? Porque houve essa unificação. Então a Europa, mais ou menos, seguiu esse caminho. Tirando a Itália e a Alemanha, que tiveram unificações tardias, mas o restante seguiu essa direção. E a Inglaterra, você tinha um rei absoluto, soberano, que controlava tudo. E tinha alguns pensadores que falavam e justificavam esse poder concentrado do rei. E a gente vai falar sobre um, que a história chama de contratualista. Houve 3 grandes contratualistas. Foi Thomas Hobbes. O que Thomas Hobbes dizia? Por que precisava de um rei absoluto? Porque o ser humano nascia mal. E se o ser humano nasce mal, ele precisa de uma força externa, com muito poder, para impedir que vire bagunça. O homem é o lobo do homem. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. E a partir de Thomas Hobbes justificava esse poder absoluto do rei. Os anos foram passando e o rei da Inglaterra foi perdendo poder, perdendo espaço. E aí surge agora um novo contratualista falando sobre essa nova relação, esse novo contrato social entre o Estado e a população. E é John Locke. O que John Locke fala? É bem diferente de Thomas Hobbes agora. Ele diz que o ser humano não nasce nem bom nem mal. O ser humano nasce neutro. E para que ele possa se desenvolver, viver tranquilo, o Estado precisa garantir algumas coisas apenas. Como a sua liberdade, né, a sua vida, a propriedade privada. John Locke é um dos pais do liberalismo. E aí, nesse pensamento, acaba culminando na Revolução Gloriosa, que é uma revolução burguesa que aconteceu na Inglaterra, tipo a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa aconteceu 101 anos depois, 1789. A Gloriosa foi 1688, e com muito pouco derramamento de sangue, bem diferente dos seus primos franceses, né?
E vai até hoje. Hoje, quando a gente vê assim, o príncipe Filipe morreu, a gente lembra da rainha, né, que tem quase 200 anos, né? Mas quando você olha a nossa grande rainha da Inglaterra, ela reina, mas não governa. Existe um parlamento, existe o primeiro-ministro. E esse movimento aconteceu nessa época de John Locke. Tá? E junto de John Locke, outros grandes pensadores, que o iluminismo surge na Inglaterra. A gente estuda muito do iluminismo francês, mas ele acaba surgindo na Inglaterra. E outros pensadores começam a criar diversas teorias a respeito de poder, filosofando, né? Coisa maravilhosa. E aí, olha que maravilha. Esse grande pensamento iluminista não encontra na Inglaterra terreno fértil para crescer. Porque imagina, liberdade de expressão. Não, aqui na Inglaterra nós temos liberdade de expressão. Poder absoluto do rei. Não, a gente não tem mais poder absoluto do rei. Vai brigar o quê? Pela salve as baleias? Não tinha. Só que ali ao lado, na França, aí sim, você tinha um rei absoluto. Você não tinha liberdades individuais. E esse pensamento vai para a França. E lá encontra um terreno extremamente fértil. E aí vai surgir um terceiro contratualista, com seu contrato social. Ele não é um francês, ele é um suíço. Jean-Jacques Rousseau. E o que Rousseau vai falar a respeito desta relação entre o Estado e o ser humano? Ele vai dizer, diferentemente de Thomas Hobbes, de John Locke, ele vai dizer que o ser humano nasce bom. Mas se nasce bom, por que a gente vive nessa confusão toda? Porque a sociedade corrompe o ser humano. A teoria do bom selvagem. E a gente vai dar uma pausa e vai falar um pouquinho sobre Kardec agora. Porque, olha só, vamos voltar aqui à pergunta. Será racional, estou falando do item A, tá? Será racional condenar-se à civilização? Ele está falando exatamente desse último contratualista, Rousseau, que a sociedade corrompe o ser humano. Ele está dizendo, é racional? E aí, vamos voltar um pouquinho para falar sobre Allan Kardec. A gente lembra que Allan Kardec, muito jovem, ele vai estudar na Suíça. E num instituto educacional de Pestalozzi. Pestalozzi era um grande pensador, né, um educador que criou um método de educação extremamente importante. E quando a gente analisa a relação de Allan Kardec com Pestalozzi, Pestalozzi era o grande mestre de Kardec, e Kardec substituía muitas vezes as palestras, os eventos que Pestalozzi iria, porque Kardec comungava perfeitamente desse pensamento. E quando a gente estuda sobre Pestalozzi, Pestalozzi era um discípulo de Rousseau. Lembra que eu falei que o Rousseau era um suíço que foi para a França? Então, ele era um músico suíço, de família pobre, um pensador, vai para a França, e esses pensamentos, né, seus livros, abasteceram, né, a mente de Pestalozzi. E claro que isso chegou profundamente a Kardec. Então, quando a gente analisa as perguntas de Kardec, as perguntas de Kardec são extremamente profundas, mas em alguns momentos muito vinculadas aos pensamentos iluministas. E o iluminismo sempre foi muito abastecido por questões materialistas. Não estou dizendo que Kardec era materialista, mas que Kardec tinha esse arcabouço científico e necessário para formular as perguntas, com certeza tinha. Então, olhando por essa parte do Livro dos Espíritos, que é a parte das perguntas, olha como tinha que ser na França, o local onde a instrução, a educação, a pesquisa, a ciência, as invenções estavam explodindo na Europa. Em nenhum outro lugar poderia surgir.
E ninguém mais poderia fazer o papel de Kardec, porque era um homem extremamente culto, com esse viés materialista, mas uma alma já extremamente espiritualizada. E ao decorrer do seu caminho, ele se transforma completamente. Ele joga para o lado as questões materiais da ciência e mergulha profundamente na vida espiritual. Que transformação maravilhosa. E aí, a gente vai continuar agora. Deixa eu só beber uma aguinha. Com o outro lado da história. Porque até agora a gente falou sobre as perguntas, né? As perguntas de Kardec. Mas e as respostas dos espíritos? E a resposta desta perguntinha, extremamente interessante, que Kardec fez? Repara que a gente vai ficar só nessas duas perguntas. E já é o suficiente para a gente passar dias e dias conversando. Como o Livro dos Espíritos aprofunda. E aí, no finalzinho, então, os espíritos respondem: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Essa resposta você já vê que não existe nenhum tipo de viés ilustrado, iluminista nos espíritos. Os espíritos vivem uma outra realidade. Os espíritos estão com um viés completamente moral e não materialista e não ligado ao pensamento da época. Então, quando a gente olha essa estrutura do Livro dos Espíritos, belíssima, a gente vê que era necessário um pensamento científico, crítico, mas muito mais necessário uma ruptura com essa lógica e um resgate do cristianismo. Porque o cristianismo surge com Jesus, vai crescendo, vai transformando a humanidade, só que de repente existe uma ruptura. E a gente não vai aqui criticar, falar o que aconteceu, mas de alguma maneira o cristianismo se perde no meio desse caminho. Eu não estou falando que o Cristo se corrompeu, que o cristão da base, mas o mundo quando abraçou o cristianismo, a influência mundana deu aquela abafada. E o espiritismo, através dessas respostas, desses grandes, né, seres do mundo extrafísico, ele faz o contrário, ele faz esse resgate. E aí, quando a gente estuda e vê onde está a salvação, vai ter gente que vai dizer que a salvação está dentro de um templo religioso. Vai ter gente que vai dizer que a salvação está na fé. Outros vão dizer que está no trabalho. E onde está a salvação apontada pelos espíritos? Está lá. 2000 anos atrás. Sem grande firula. Né? Quando Jesus falava sobre o amor. Porque a gente pode analisar a salvação dentro de um templo religioso. Que é interessantíssima, né? Eu estou dentro de um templo, eu estou salvo. Mas se eu não tiver o essencial, que é o amor, e aí? Onde está a minha transformação? Eu posso ter muita fé. Mas e aí? Se também não tiver esse essencial, onde essa fé vai me levar? E a história está repleta de exemplos da fé que, de alguma maneira, orientada por interesses ainda desequilibrados, as pessoas que seguiram essa fé acabaram cometendo erros terríveis. As próprias cruzadas estão aí para dizer: eu tenho uma fé, que o meu Deus é melhor do que o teu, e eu, cheio de fé, sei que eu não vou morrer, sei que eu vou para o paraíso e vou lá. Olha só, a fé por si só salva alguém? Ou precisa estar combinada com o essencial? O próprio trabalho. O trabalho por si só vai nos salvar? Ou ele também precisa ter um propósito nobre?
E o Livro dos Espíritos abre essa porta para esse resgate do cristianismo, que fora da caridade não há salvação. Isso é muito bonito, apesar de ser muito simples. E aí a gente lembra de Jesus dizendo que vai nos enviar o Consolador prometido. E nós acreditamos que essa doutrina é, de alguma maneira, esse Consolador prometido. Por quê? Porque reinventou a roda? Não. Porque simplesmente resgatou a simplicidade de 2000 anos atrás, que a gente, de alguma maneira, acabou se perdendo. E para a gente finalizar, que já temos bastante tempo aqui de live, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o nosso Brasil. Porque quando a gente olha essa estrutura França, iluminismo, né, pensamentos científicos até chegar em Kardec, perguntas muito bem elaboradas, filosoficamente completas, e os espíritos, a gente está falando de França. Mas de repente, o eixo vira e o Livro dos Espíritos vem parar no nosso colo aqui no Brasil. No nosso centro espírita, nas nossas pequenas reuniões. E por quê? Essa é uma grande pergunta. E aí a gente vai voltar de novo para aquela conversinha do iluminismo surgindo na Inglaterra, que está lá, o ponto inicial, mas não tem o terreno fértil para florescer. E acaba migrando para a França. Porque aí sim existia aquelas combinações de fatores que geraram todo esse fervilhar intelectual. Será que a França tinha o fator necessário para o espiritismo prosseguir? Ou ali era a origem e depois uma migração para outras terras para dar um outro significado à doutrina dos espíritos? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai ligar a televisão e vamos ver que o povo brasileiro faz isso, faz aquilo, que uma enfermeira rouba vacina, e é o tempo inteiro alguém querendo mostrar que nós somos vira-latas. Será que nós somos realmente? Será que um povo vira-lata receberia uma missão tão importante? Ou será que existem realmente algumas ovelhas que necessitam mais ainda de compaixão, de compreensão, mas que o todo é um todo bom, um todo positivo? Então essa é a minha mensagem de hoje, para a gente repensar quem nós somos, para a gente olhar com mais otimismo a nossa, né, psicologia como povo, né, e enxergarmos que nós temos um futuro de trabalho e de muitas bênçãos. E para a gente finalizar, eu vou fazer uma proposta para que possamos nos unir numa oração. Uma oração de gratidão, né? Porque os espíritos, eles pedem muito para que nesses momentos, né, já que a gente não está podendo ir na nossa casa espírita, muitas vezes a gente está com dificuldades, nossos medos, né, por questões sanitárias, e aí parece que a gente fica um pouquinho perdido. E eles estão nos aconselhando muito que a gente possa fazer uma prece junto, que possamos nos unir em pensamentos nobres. Então essa vai ser o nosso final de hoje. Uma prece comunitária para que possamos doar juntos energias e receber também muito unidos as bênçãos que vêm do céu. Então vamos lá. Jesus amado, amigo de todas as horas, aqui estamos, Mestre, unidos em seu nome, celebrando esses 164 anos, esse presente maravilhoso que recebemos e que transformou as nossas vidas. Hoje a nossa prece é de gratidão. Gratidão profunda
por fazermos parte dessa família espiritual, desse repensar do cristianismo, as suas origens, onde era profundamente puro. Que a tua paz, Senhor, nos envolva e que possamos, juntos desse pensamento de gratidão, lembrar do nosso celeiro de luz, do nosso salão, dos nossos abraços, do nosso jardim, e de alguma forma em pensamentos estarmos juntos, porque onde estiver o nosso pensamento estará o nosso espírito. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.